Irmãos, bom dia a todos, né? Que a graça do Senhor seja sobre toda a igreja, sobre todo o povo de Deus, sobre vocês. Esse dia, né, que é o dia do Senhor, que nós tiramos para o Senhor e também para a adoração. Não podemos estar adorando o Senhor reunidos ali no templo, mas o fazemos, né, das nossas casas, pensando durante esse dia, meditando nas coisas do Senhor, assistindo cultos, né? Como os irmãos têm assistido, e também agora ouvindo a palavra de Deus pelo seu pastor. Quero lembrar a igreja, né, que nós devemos tomar todos os cuidados, ainda é momento de nos cuidarmos, e eu creio que nós não devemos nos relaxar, né? Pode ser que haja essa tendência, mas pelo contrário, o mês de abril é um mês que os cuidados devem ser redobrados para a nossa saúde, né? Para conservar a nossa saúde. E isso é uma mordomia de Deus, né? Deus nos orienta a sermos mordomos do nosso corpo. Também, irmãos, eu quero dizer que nós estamos prorrogando a suspensão dos trabalhos da igreja. A princípio seria até o dia 31, mas devido às perspectivas de que essa crise prolongue por mais um mês ou até um pouco mais, então nós vamos prorrogar por tempo indefinido. Quando tivermos aptos, né? Quando as autoridades disserem que já podemos nos reunir tranquilamente, então nós voltaremos a nos reunir, aí nós estaremos comunicando os irmãos. Os irmãos continuem atentos, né, a toda a comunicação nossa através do grupo de WhatsApp e também estejam passando essa mensagem para aqueles irmãos, né, que não têm condições de assisti-la pelo celular, tá bom? Nós vamos orar e depois vamos meditar no texto da palavra de Deus. Oremos. Senhor Deus, Pai eterno, Deus grande e maravilhoso, sabemos do teu cuidado sobre as nossas vidas e te agradecemos por isso, Pai. Pedimos, Senhor Deus, que o Senhor agora proteja cada família, Pai, dos irmãos da igreja. Abençoe a vida deles em todos os aspectos, Senhor. Abençoe as nossas vidas, ó Pai. Cuida de nós, como sabemos que o Senhor tem cuidado, e a tua palavra nos diz isso. Abençoa, Pai, para que esses momentos difíceis passem logo, Senhor. E que logo estejamos nos reunindo e podendo desfrutar daquela comunhão maravilhosa, juntos ali, os irmãos em Cristo, ó Pai. Abençoa todas as igrejas, abençoe também o mundo, ó Pai. Traz o alívio, Senhor Deus, para o mundo. E agora, Pai, que vamos meditar na tua palavra, Senhor, que o Senhor fala aos nossos corações, através do texto que será exposto. Ó Pai, em nome de Jesus, aplica essas verdades às nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos meditar, né? Ouvir a palavra de Deus que está no Salmo 122. Vamos usar o Salmo 122 para aprendermos a palavra do Senhor nesse dia. Salmo 122 diz assim: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém, que estás construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos os que te amam. Reine paz dentro de teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Irmãos, nós temos visto vários pastores, vários pastores pregando pela internet, pelos demais meios, né, de mídia, e eles têm pregado no Salmo 23. Muitos deles têm pregado no Salmo 23 sobre o cuidado de Deus. Realmente é o salmo mais pertinente para esses momentos, né? Porque falam que Deus está cuidando constantemente das nossas vidas.
mas eu preferi nesta manhã pensar com os irmãos no Salmo 122, porque ali tem uma outra verdade que às vezes, por nós prestarmos tanta atenção na verdade que é pertinente agora, né, do cuidado de Deus, nós podemos esquecer outras verdades. Então eu quero trazer para os irmãos o que o Salmo fala, né, sobre a igreja de Deus, como que é maravilhosa a igreja, como que é sublime, como que nós devemos admirar esta igreja, né? A igreja que é a reunião do povo de Deus, não é o templo, né? O templo não é igreja, não é casa do Senhor, é só o lugar que nos reunimos, mas o povo reunido é a igreja. E esse salmo, ele nos traz alguma coisa sobre a igreja que é importante para que nós pensemos nela nesse dia e nos demais dias, né? Estejamos lembrando sobre a igreja, né? O salmista, ele começa dizendo: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Irmãos, o salmista aqui está num contexto, né, que ele ia para as peregrinações, ele estava se refletindo, né, sobre as peregrinações. Os peregrinos que vinham de vários lugares da nação de Israel e iam ali para Jerusalém. E isso acontecia normalmente, né, nas festas anuais. Israel tinha pelo menos 3 festas anuais de grande importância, onde pessoas vinham de vários lugares, né, peregrinando até chegar à cidade de Jerusalém. Essas festas eram as festas do tabernáculo, a festa do tabernáculo, dos tabernáculos, da Páscoa e do Pentecostes. Não necessariamente nessa ordem, né? Mas essas 3 festas, elas atraíam, né, as peregrinações até Jerusalém. Havia uma prescrição que, pelo menos, os homens, né, saíssem das suas casas, né, e fossem até Jerusalém. Então, essa peregrinação era prescrita pela lei do Senhor. E eles iam ali, né, e o salmista fala a Jerusalém e fala também, vamos à casa do Senhor. O que nós podemos entender por Jerusalém? Qual é o significado de Jerusalém para nós hoje, né, depois da vinda do Senhor Jesus e da própria casa de Deus? Nós devemos pensar como que isso tem a ver com as nossas vidas hoje. Irmãos, Jerusalém, né, a capital ali do reino de Israel, era onde estava tanto o reino, né, a sede do reino, o palácio do rei, como também o templo de Israel, que simbolizava a presença de Deus vivo, né, onde Deus se fazia presente no meio do povo. Então, aquele templo era o lugar em que eles entendiam que Deus estava presente no meio da nação. Significava a presença de Deus. E eles iam para lá, né, para cultuar a Deus no lugar onde estava a presença de Deus. O que nós podemos entender? Olha, no Novo Testamento, o que é Jerusalém? Jerusalém representa a igreja de Deus. A igreja do Senhor. Jerusalém nos traz essa ideia, né? E o templo? O templo é a casa de Deus. Então, o templo, Jerusalém, né? Vamos pensar primeiro na Jerusalém como a igreja do Senhor. Nós podemos ver que o autor de Hebreus, ele faz uma reflexão maravilhosa sobre Jerusalém como sendo a igreja do Senhor. Vejam lá em Hebreus, no capítulo 12, versos 22 e 23, diz assim. Peço aos irmãos que façam essa leitura comigo, Hebreus 12, 21 e 22. Os irmãos podem abrir aí nas suas Bíblias. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo que Moisés disse: sinto-me aterrado e tremo. Esse é o verso 21, agora o 22. Mas tendes chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos e a universal assembleia, e a igreja dos primogênitos arrolado nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Irmãos, eu vejo aqui uma descrição maravilhosa da igreja.
o autor de Hebreus está fazendo um contraste entre o Monte Sinai, que era o lugar onde Deus trazia o seu julgamento, né? Onde Deus também falou com Moisés, mas o povo não podia se aproximar por causa dos juízos de Deus. Mas Jerusalém era diferente, a igreja era o lugar da comunhão, né? Da onde eles podiam se aproximar. Então faz um contraste entre o Monte Sinai e o Monte Sião. O Monte Sião é Jerusalém, é onde estava Jerusalém. O Monte Sião era o lugar onde eles podiam se achegar. E esse lugar era o quê? Era a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Não era aquela Jerusalém terrestre, né? Aquela Jerusalém física que o salmista fala da ida até ela, mas era a Jerusalém celestial, incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia. O que é a universal assembleia que o autor de Hebreus está falando aqui? A igreja dos primogênitos arrolada nos céus. Entendam, irmãos, que onde é a comunhão, né? A reunião de todos que Jesus já arrolou nos céus, que ele deu a vida por eles, aqueles que já foram chamados para crerem no Evangelho. É toda a igreja, inclusive a igreja que já está aperfeiçoada lá com Jesus, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Observa que o autor de Hebreus está falando de uma grande assembleia, né? A palavra igreja significa também assembleia, uma grande assembleia daqueles que têm os seus nomes arrolados nos céus, seja aqueles que estão militando aqui na terra ainda, ou aqueles que já estão lá com Jesus. Olha a maravilha, né? Os anjos também estão lá, né? Porque naquele lugar onde a igreja é manifesta, os anjos contemplam. O apóstolo Paulo falou, né? Que os anjos contemplam a multiforme sabedoria de Deus pela a existência da igreja. Olha o que os irmãos veem, é maravilhoso demais, né? Então, Jerusalém representa a igreja. A Jerusalém física daquela época do salmista representa hoje para nós a igreja do Senhor Jesus em todos os lugares, inclusive já com Jesus lá nos céus. Mas também, irmãos, nós vemos dentro da Jerusalém, né, aquela Jerusalém lá do salmista, que ele disse, vamos à casa do Senhor. O que é a casa do Senhor? A casa do Senhor aqui, irmãos, é o próprio Senhor Jesus Cristo. Representa o Senhor Jesus. O Senhor Jesus é Deus vindo habitar entre nós. O apóstolo João, né, disse, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo se fez carne e tabernaculou, quer dizer, fez morada entre nós. Ele é o templo de Deus agora. E como que nós somos casa de Deus? Você pode perguntar, mas Paulo não diz que nós somos santuário do Espírito? Sim, nós somos a casa de Deus, por quê? Porque nós estamos unidos misticamente a Ele. A igreja toda está em união com Cristo, seja a igreja aqui ou a igreja já lá no céu. E é uma união mística, miraculosa, onde nós somos um com Ele. Na oração sacerdotal ele disse, né, que nós seríamos, ou ele orava ao Pai para que fôssemos um com Ele, assim como Ele é um com a Trindade, né, ou na Trindade, um com o Pai e com o Filho. Então essa união é de tal forma, irmãos, incompreensível, maravilhosa, grandiosa, que nós somos um com Ele. E se nós somos um com Ele e é a casa de Deus, então nós somos a casa de Deus. A igreja como uma comunidade, a igreja reunida, né? Jesus fala, e o Novo Testamento fala da reunião da igreja, né? Jesus fala, onde estiver 2 ou 3 em meu nome, né? Não é um, mas é 2 ou 3. Você está na sua casa, você está aí individual, talvez até sozinho, me ouvindo, mas você faz parte de uma comunidade. E nessa comunidade é que Jesus está presente. É que Ele manifesta a sua presença. Ele está individualmente agindo em nossas vidas, mas de forma especial. Ele está presente no meio da igreja. É no meio da igreja. É através da igreja que Ele se manifesta. Por isso, irmãos, a reunião é tão importante. Eu não digo o templo, não estou falando do templo. Eu estou falando do povo reunido. E se nós não podemos reunir fisicamente, nós estamos reunidos em espírito. Há um só batismo, uma só fé, um só espírito, né? O espírito que nos une. Mas você está reunido nessa igreja e ela é maravilhosa. Ela é o lugar da presença de Deus, do templo que é Jesus Cristo. Ele está no meio dessa igreja. Por isso o salmista fala, alegrei-me quando me disserem. Nós vamos ver algumas verdades que esse salmo nos traz, né? A primeira dela é a alegria espontânea. Alegria espontânea de ir à casa do Senhor, de se reunir, né? O salmista, ele coloca
nós podemos deduzir aqui duas questões. Primeiro, havia uma lei que ele teria que ir até o templo, ou que os peregrinos teriam que ir até Jerusalém. Mas presta atenção que o salmista não está falando de lei. Interessante, né? O salmista está falando da alegria do seu coração. Irmãos, temos sentido a alegria de estarmos juntos nessa igreja? Nós paramos de ir, né, à reunião por causa dos acontecimentos, mas é bom para refletir. Quem sabe Deus nos deu isso para refletirmos. Você tinha alegria? Quando você ia à igreja, você ia por obrigação? Ou porque você estava alegre de estar na reunião do povo de Deus? Mas o salmista também, irmãos, ele era um peregrino. E como peregrino, ele tinha que enfrentar todos os perigos para chegar até Jerusalém. Não é? Ou ele está falando dos peregrinos, né, como alguns preferem, mas esses peregrinos enfrentavam perigo, mas eles enfrentavam com alegria. Veja que o Salmo 121, que antecede o 122, diz assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E depois ele complementa: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Observa que ele está retratando a peregrinação. Eleva os olhos para esses montes perigosos, né? O inimigo podia aparecer a qualquer hora daqueles montes. E ele diz: eleva os olhos e fala: veja o perigo. De onde me vem o socorro? Aí ele diz: meu socorro vem do Senhor. Mas havia um perigo, né? Havia problemas, dificuldades para chegar até Jerusalém. Tirando o perigo, né? O cansaço da viagem, às vezes a escassez de alimentos, de água. Era uma região que era propício a isso, mas ele enfrentava esses perigos. E depois o que ele dizia? Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Vamos a Jerusalém, né? Aonde está Jerusalém, né? Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Depois que ele chegava ali, entrava naquelas portas, né? Contemplava aquela cidade, ele dizia: alegrei-me. Irmãos, quando você chega na igreja, né? Quando você chegava na reunião do povo de Deus, quando eu chegava, será que eu podia sentir essa alegria, né? Estou aqui, olha que maravilha essa reunião. Quem sabe Deus nos tirou um pouco dessa reunião, né? Para que nós pudéssemos pensar: será que eu ia por obrigação ou eu tinha alegria? Será que eu enfrentava os perigos, né? E fazia disso um peso na minha vida? Ou como salmista, eu dizia: alegrei-me, né? Agora eu já estou dentro das tuas portas. Irmãos, como o povo do Senhor, né? Como a igreja, né? Essa igreja maravilhosa, esplêndida, né? Na visão aí de Hebreus, né? Os primogênitos arrolados nos céus, nós fazemos parte. Você está se alegrando disso, né? Se reúna com a sua família, se reúna com o povo de Deus através dos meios alternativos, o WhatsApp, o telefone. Mas você sente alegria, né? De estar com os irmãos, mesmo afastados fisicamente, né? Mas reunidos. Era essa a alegria do salmista. Olha que coisa ímpar, né? Pode vir o perigo, né? Quem sabe o perigo aí do coronavírus. Não estou dizendo que nós devemos gratuitamente, né? Descuidar, enfrentar o perigo, nos reunir, não é isso. Mas sabendo desse perigo, nós ainda meditamos da alegria, né? Do contentamento da reunião, né? Desse povo de Deus. E quando voltarmos a nos reunir, pensa nisso. Vamos com alegria, por prazer, não por causa de obrigação, né? Mas, e nem lamentando as dificuldades, né? Talvez a dificuldade na sua família de sair, o cansaço, né? Do trabalho, dos afazeres domésticos da sua vida, mas poder dizer: alegrei-me, né? Quando me disseram, alegria espontânea. Mas também nós podemos ver nos versos 3 até o verso 5, né? O salmista dizendo: Jerusalém, que estás construída como cidade compacta, para onde sobe as tribos do Senhor, como convém a Israel, para render graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Irmãos, além da alegria espontânea, nós vemos aqui também o salmista percebendo a formosura de Jerusalém, né? Depois que ele entrou, viu as portas, né? As muralhas, aquelas portas, né? A igreja
tem portas abertas, né? Em Apocalipse nós vemos isso. A igreja, ela tem essas portas abertas porque ela agrega, né, aqueles que o Senhor há de chamar pelo Evangelho. E depois que ele adentra aquelas portas, ele começa a perceber e contemplar a beleza e a formosura de Jerusalém. Irmãos, a formosura da igreja. Eu quero agora que os irmãos pensem nessa formosura. Jerusalém é uma cidade compacta, quer dizer, é uma cidade onde as casas estão próximas, né, umas das outras, né, a cidade bem construída, de forma a habitar mais gente, né, a reunir de forma melhor os seus habitantes, né, e caber mais habitantes, uma cidadezinha uma cidade compacta, lugar da união, né, para onde sobre as tribos, né, todas as tribos vinham para ali. Lugar de reunião. A igreja é maravilhosa, ela é esplêndida, ela é sublime porque ela reúne o povo de Deus. Reúne os cansados e oprimidos. Reúne os que estão em alegria, né? Desfrutando de bênçãos maravilhosas, às vezes de vitória. Reúne o rico e o pobre, né? Ou pessoas de diversas cores, de diversos lugares do mundo. A igreja é a reunião de todo esse povo. Ela é maravilhosa. Essa assembleia, né, do Senhor. Mas o salmista ainda diz mais, né? As tribos vão para lá, né? Elas se reúnem. Para quê? A casa de Deus é Jesus. Nós nos reunimos na presença dele, né? Para quê? Para renderem graças. Irmãos, aqui é a ideia, né, de que aquelas festividades, elas eram o meio de prestar culto e render graças ao Senhor. Então aqui nós vemos que a formosura da igreja é porque ela cultua a Deus. Ela é a casa de Deus, e a casa de Deus, Jesus falou que é lugar de oração, né? Quando Jesus expulsou os cambistas do templo, ele citou, né, o Antigo Testamento, dizendo que a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Todos os povos vêm, se reúnem, né? Vem à presença dele. Para quê? Para adorar a Deus, para estar em oração, para ouvirem a sua palavra, para renderem graças, né? Esse momento de aflição também é um momento de gratidão, é um momento de louvor. Então se reúna com seu irmão, mesmo que seja pelo WhatsApp, né? Mesmo que seja pensando nele, estejamos reunidos para louvar, para adorar. A igreja, irmãos, ela é formosa, tem formosura porque ela adora a Deus. Não é porque ela é uma comunidade, né, que sai fazendo assistência social, embora ela deva fazer isso. Não é por isso, não. A igreja é famosa porque é lugar de adoração. É onde está Deus. É onde as pessoas vêm de todos os lugares para a presença de Deus. Fora da igreja não existe isso. Fora da igreja não tem presença de Deus. É só na reunião do povo de Deus. Jesus falou: onde tiver 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou. A igreja, ela é formosa, a sua formosura está em que nós estamos reunidos. Não estou falando, irmãos, reunião física, né? Como nós não podemos agora estar reunidos fisicamente, mas a reunião em espírito, né? Em mente, juntos, uma só alma. É no meio desta igreja que nós adoramos a Deus. Mas também diz que o salmista, que lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. O salmista está falando aqui, possivelmente do rei, né, que julgava todo Israel, que cuidava de Israel, mas também dos juízes, né, que o rei colocava também para ajudar nesse julgamento, né? O rei, ele tanto tinha a função daquele que regia, função régia, mas também de juiz do povo. E o juiz, ele traz a lei, né? Ele faz cumprir a lei. Nós podemos entender, irmãos, que é através da igreja é que nós aprendemos a lei de Deus. É que nós somos cuidados pelo Supremo Rei, o Senhor Jesus, que está presente. Ele é a casa de Deus em nós, na igreja. Então ele cuida das nossas vidas, ele nos protege, mas ele também nos direciona, ele também nos mostra os caminhos da justiça, os caminhos aplanados, né? Como diz o salmista no outro salmo. Lá estão os tronos da justiça. Aonde está a lei? Aonde está a verdade? Aonde está o conhecimento de Deus sobre todos os acontecimentos? Inclusive,
nesse momento, de onde vem a palavra de Deus? A palavra de Deus vem da igreja. A Bíblia, irmãos, é o livro, né, que Deus deu à igreja, para que a igreja aprendesse o caminho do Senhor, para que ela fosse útil, né, como diz Paulo, né, para toda educação, correção, educação na justiça, a fim de habilitar o homem de Deus, para ser perfeito e para fazer a obra perfeita. Só a igreja, com a palavra de Deus, pode nos trazer a justiça. É preciso que estejamos pensando nisso. A igreja é formosa, a sua formosura é grande, porque dela sai a justiça. É nela que Deus opera a justiça. A justiça de Cristo, Deus operou para a igreja. A pregação da justiça de Cristo é feita através da igreja para o mundo. Então, os tronos da justiça estavam em Jerusalém, porque ali estava o rei. Os tronos da justiça estão presentes neste mundo, pela igreja, porque está o rei presente na igreja. Então, nós aprendemos da formosura da igreja. Ela é uma reunião maravilhosa, uma comunidade que manifesta a união do povo de Deus, né? A igreja é onde as pessoas se reúnem para adorarem. Elas se voltam para Deus através da igreja, na igreja. E elas recebem a justiça através da igreja. Elas aprendem o caminho da justiça. Irmãos, louve a Deus pela igreja. Que comunidade, que instituição maravilhosa. A igreja aqui presente neste mundo. Mas também, irmãos, o salmista, né? Ele fala dos versos 6 em diante. Orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos os que te amam. Reine paz dentro de teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. O que o salmista agora quer falar? A oração pela igreja. Se a igreja é tudo isso, né? Se ele ia com alegria espontânea à igreja, se ele contemplava essa formosura toda da igreja, por seu lugar de adoração e da justiça. Então agora o salmista diz que nós devemos orar pela paz da igreja. É pertinente, irmãos, nesse momento, orar pela paz da igreja. A paz aqui, irmãos, a ideia era de prosperidade, no sentido de que se Jerusalém fosse uma cidade com paz, onde os inimigos não atacassem, haveria ali prosperidade, haveria saúde, haveria união. Onde o salmista, quando ele fala da paz de Jerusalém, né, nós vemos que ele cita como se fosse lá dentro da Jerusalém. Por quê? Para que o inimigo, né, muitas vezes o inimigo do rei era pessoas da própria família, né, do rei, como nós vemos no caso de Davi. Os filhos de Davi se rebelando contra o próprio pai. Então, a ideia tem que haver paz dentro da igreja. A igreja ficar livre dos inimigos que vêm de fora, porque essa paz seja maravilhosa, né? Nós vemos em Atos, né, quando nos é narrado, né, que a igreja tinha paz. Quando ela tinha paz, ela tinha tranquilidade para poder viver a vida piedosa. O apóstolo Paulo também diz que nós devemos orar, né, pelos reis, as autoridades, para que haja paz na igreja, para a igreja viver de forma piedosa, tranquila, né? Por quê? Porque quando isso acontece, a igreja está pronta para cumprir o seu papel, né? A igreja ela vai estar reunida ali no meio do povo de Deus. Ela é o povo de Deus que está ali reunido para quê? Para poder levar, né, a presença de Deus no mundo inteiro. Então, a ideia que nós vemos aqui é que orar pela paz de Jerusalém. Se Jerusalém fosse próspera, se Jerusalém tivesse vigor, né? Se Jerusalém tivesse paz, Jerusalém podia também mostrar isso para o mundo inteiro. A paz do mundo, de certa forma, dependia da paz de Jerusalém. Irmãos, nós podemos ver isso na igreja também. A igreja é o lugar, né, de onde Deus é mostrado ao mundo. O apóstolo Pedro fala que nós proclamamos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Então essa paz tem que haver primeiro na igreja. A igreja não é lugar de contendas, mas a igreja deve ser um lugar
de prosperidade, de riqueza em Cristo Jesus. Então, a ideia no Antigo Testamento era essa, né? Vamos orar pela paz de Jerusalém, vamos orar pela igreja, vamos orar para que a igreja seja protegida, né, de todo o mal, para que a igreja possa receber, né, de Deus a bênção da prosperidade. Essa prosperidade aqui, irmãos, não necessariamente a prosperidade financeira, né? Os irmãos serão bem-sucedidos. Há várias promessas que o povo de Deus é bem-sucedido no que realizar. Mas a ideia aqui é a prosperidade também espiritual. Não é? Se a igreja for forte espiritualmente, se ela for unida no Senhor, se ela for santa, se ela crescer em santidade, em conhecimento, ela será um meio de paz também para o mundo inteiro. E quando o salmista fala aqui, tanto por amor dos nossos irmãos e amigos, os irmãos, os membros da igreja, né? da igreja local, os amigos, aqueles que vinham na peregrinação, vinham como peregrinos, né? Para dentro de Jerusalém. Então a ideia é que tanto os de fora como os de dentro, nós devemos orar por eles. Devemos orar pela igreja em todo lugar, em todo sentido, para que haja paz, né? E isso por quê? Por amor da casa do Senhor, diz no último verso, né? Por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Por que deveria orar? Por que deveria buscar o Senhor? Por amor da própria igreja. O salmista está ensinando a amar Jerusalém. Por que é amar Jerusalém? Porque ali estava a casa do Senhor, e a casa do Senhor é a presença de Deus. Por que nós devemos amar a igreja? Porque Deus está presente, porque aqui é o lugar da presença de Deus, é a igreja. Então nós oramos pela igreja, não é para o nosso bem, mas é para o bem da própria igreja, é por amor à igreja, é por amor então ao Senhor. Em última instância, oremos pela paz da igreja, por amor ao Senhor. Irmãos, 3 verdades maravilhosas, né? Alegria espontânea para louvar o Senhor, para ir à igreja, para estar na igreja. A formosura da igreja, contemplar a formosura da igreja e orar pela paz da igreja e fazer isso por amor do Senhor. Você tem amado a igreja? Você está amando o Senhor? Que Deus nos abençoe. Oremos. Senhor Deus, abençoe essa palavra, que ela possa ter entrado em cada coração agora, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus e abençoe a igreja do Senhor. Amém.